Olá, a seguinte comunicação pretende abordar a expografia do acervo da Casa do Benim, originalmente idealizada por Lina Bobardi em 1988. Assim, pretende-se discutir as operações adotadas para o estabelecimento do referido projeto, refletindo sobre as especificidades deste em relação à trajetória de sua prática expográfica, enfocando tais operações a partir das possíveis relações entre a expografia da Casa do Benim e a expografia dos cavaletes de cristal do MASP, considerando tratarem-se das duas expografias desenvolvidas pela arquiteta que seguem em exibição, ambas com diversas alterações, porém preservando em linhas gerais o pensamento expográfico original. A Casa do Benim foi criada no ano de 1988 pela Fundação Gregório de Matos, órgão subordinado à Prefeitura Municipal de Salvador. A sua criação fazia parte de um projeto maior, o Projeto Bahia Benim, que pretendia fortalecer as relações entre Salvador e Benim, rememorando o grande fluxo de africanos escravizados trazidos violentamente ao Brasil entre os séculos XVI e XIX. Tinha como objetivo inicial ser um ativo complexo cultural, abrigando exposição permanente, mostras temporárias, atividades de intercâmbio acadêmico, cultural e artístico, e sediando a residência de uma representação beninense permanente na Bahia. A implementação da Casa do Benim teve como importante articuladora a fotógrafa e editora Arlete Soares, que então era uma das diretoras da FGM, e de Pierre Verger, reconhecido etnólogo e fotógrafo. A arquiteta Lina Bobardi foi convidada para realizar a restauração e a expografia da Casa do Benim. Os objetos do acervo são expostos em totens e vitrines de madeira, ambos com cobertura de vidro. O mobiliário expositivo foi disposto em linhas frontais à entrada do espaço, com certa distância entre si. Tal disposição possibilita aos visitantes diversos percursos, não optando pela construção de uma narrativa expográfica linear, cujo trajeto de visitação é previamente indicado para o espectador. Para além do mobiliário expositivo, peças de tapeçaria ideográfica foram expostas fixadas ao teto, perpendicularmente às paredes laterais. O estabelecimento do projeto arquitetônico e expográfico ocorreu simultaneamente ao processo de aquisição dos objetos que compõem o acervo inicial. Dentre as viagens realizadas ao longo do projeto Bahia do Benim, uma delas, realizada em março de 88, foi destinada à aquisição de peças para constituir o acervo inicial da Casa do Benim. As peças foram adquiridas por Pierre Verger e por Arlete Soares, em feiras e mercados nas cidades de Cotonou, Ouidah, Sequeté, Porto Novo e Abomey, ou diretamente com artesãos e artistas que Verger já conhecia. Segundo relatos de Arlete Soares, os objetos foram adquiridos por eles a partir de uma relação de encomendas formulada por Lina Bobardi, que, segundo Arlete, eu abro aspas, agiu por intuição e pelo conhecimento cultural que tinha, visto que jamais tinha estado naquela parte da África. Fecha aspas. O interesse por uma configuração expográfica não orientada pela linearidade e pela cronologia podem ser considerados marcas fundamentais do pensamento expográfico de Lina Bobardi. Ela iniciou sua atuação curatorial e expográfica em 1946, quando projetou conjuntamente um showroom para a Trienal de Milão. Entretanto, após a sua vinda para o Brasil, sua atuação nessa área estabeleceu-se de maneira mais sólida. Em 1947, Lina Bobardi projetou a primeira expografia do MASP, que foi então o primeiro museu moderno do país, então localizado à Rua 7 de Abril, em São Paulo. Em 68, o MASP é transferido para sua sede atual, na Avenida Paulista. Para além do projeto arquitetônico do museu, Lina Bobardi também desenvolveu uma nova expografia para sua pinacoteca. Por meio da criação dos cavaletes de cristal, a arquiteta propõe ao visitante uma experiência imersiva de visualização simultânea de diversas obras e a possibilidade do estabelecimento de múltiplos trajetos e aproximações entre as obras. Nas palavras de Anelli, abro aspas, os cavaletes de cristal criam uma percepção simultânea do acervo e uma inusitada liberdade de percursos para o visitante, indo mais fundo na aproximação do observador com a obra de arte.
A transparência do vidro confunde os visitantes com os quadros. Fecha aspas. A semelhança entre o mobiliário expositivo desenvolvido por Lina para a Casa do Benin e para a exposição África Negra, inaugurada no MASP apenas 6 dias após a inauguração da Casa do Benin, evidencia certa semelhança com a estrutura expositiva desenvolvida pela arquiteta para a Pinacoteca do MASP de 68, a Pinacoteca dos Cavaleiros de Cristal. É importante destacar que as exposições Bahia Benin e África Negra consistiam em exposições paralelas, uma realizada em Salvador, a outra em São Paulo, com objetos e discursos distintos, porém gestadas no contexto de um único projeto, envolvendo em sua concepção e realização os mesmos agentes, e apresentando estruturas discursivas e expositivas paralelas. O mobiliário desenvolvido por Lina para a exposição África Negra, que abrigava objetos tridimensionais, consiste em uma estrutura semelhante à dos Cavaleiros de Cristal, bases retangulares de concreto e uma estrutura superior de vidro. A estrutura estabelecida para a Casa do Benin é próxima. O mobiliário consiste em bases ou vitrines de madeira, com uma estrutura superior de vidro. A expografia da Pinacoteca do MASP apresentava as obras expostas lateralmente em cavaletes de vidro, em linhas frontais à entrada da sala, perpendiculares entre si. As vitrines da Casa do Benin são dispostas de forma similar, em linhas laterais, perpendiculares entre si, voltadas para a entrada da sala expositiva. Já na exposição África Negra, as vitrines foram distribuídas semicircularmente, intercaladas por folhas de coqueiro trançadas, assim como as colunas da Casa do Benin. O projeto expográfico desenvolvido por Lina Bubardi para a Casa do Benin estabelece, por meio da problemática estabelecida pela dissolução da cronologia, da linearidade e da hierarquia entre os objetos, técnicas e suportes. Assim, distintos objetos são apresentados em simultaneidade, por meio de uma proposição expositiva que convoca o visitante a uma posição ativa, no sentido de estabelecer os próprios percursos a serem percorridos, como as relações a serem estabelecidas. Entretanto, é importante refletirmos sobre quais são as implicações de tais escolhas expográficas para a apresentação de uma coleção de objetos de artesanato beninense em um contexto brasileiro e soteropolitano. Para tal, é imprescindível termos em vista que a realização de tais operações expográficas, de apresentação dos itens de um acervo a partir de uma condição de recontextualização do objeto histórico no próprio presente histórico, desvinculando-os de uma referência direta e racionalizante à sua origem, quando em relação a uma pinacoteca de arte europeia como a do MASP, claramente diluem uma cronologia bem estabelecida por campos do conhecimento, que atribuem valor a essas obras justamente pelo reconhecimento da individualidade dos artistas que as produzem e da importância de cada uma das mesmas por se inserirem em uma ordenação universal, didática e cronológica, dentro da própria conformação da história da arte. Realizar tais aproximações entre a expografia desenvolvida por Bubardi para o MASP e para a Casa do Benin consiste em um exercício bastante instigante, ao levarmos em consideração que são as duas únicas expografias desenvolvidas pela arquiteta que seguem em exibição, ambas com diversas alterações, porém preservando em linhas gerais o pensamento expográfico original. Assim, ao tratarmos da expografia da Casa do Benin, é importante termos em mente que a produção material artística e artesanal africana historicamente foi abordada como atemporal, desprovida de autoria e dotada de certo caráter primitivo e mágico. Portanto, cabe nos perguntarmos quais seriam os efeitos de uma expografia que opta pela apresentação independente e descontextualizante de objetos artesanais do Benin, considerando as especificidades dos imaginários e discursos referentes a um acervo como esse, um acervo não ocidental. Tal apresentação infere no risco de, ao sobrepor as imagens do acervo ao próprio acervo, não operar uma ruptura em relação às cronologias e chaves de leituras problemáticas a partir das quais tais objetos são recorrentemente enquadrados. Assim, os efeitos positivos de uma expografia capaz de deslocar o visitante para uma posição ativa de construção de sentidos podem ter sua potência reduzida por remeterem a imagens que enquadram tais peças em uma narrativa cristalizada
e pré-existente sobre o continente africano. Obrigado.